Eu só ouvi o silêncio. A sala ficou tão quieta que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Minha cunhada, Patrícia, me olhava com aquele sorriso que eu conhecia bem. O sorriso de quem acha que já ganhou. Sabe, eu sempre fui a dentista da família. 48 anos, 12 anos de casamento com Rogério, e todos esses anos cuidando dos dentes de cada um deles de graça. Limpeza, canal, implante, tudo. Mas naquele momento, olhando para Patrícia e para minha sogra, Dona Lucinda, sentadas no meu sofá, na minha sala, eu percebi uma coisa. Para elas, eu nunca seria família de verdade. Foi em novembro. Lembro porque as lojas já estavam cheias de decoração de Natal. Curitiba fica linda nessa época, e eu sempre fazia questão de decorar a casa toda. Comprava as luzes, a árvore nova a cada 3 anos, os enfeites importados. Era minha forma de criar aquele clima de família que eu sempre quis ter. A casa. Deixa eu explicar logo isso, porque sei que vocês vão perguntar. É uma casa grande, 2 andares, no bairro Batel. 3 quartos, piscina, churrasqueira. Eu comprei ela em 2011, 2 anos antes de conhecer Rogério, com o dinheiro que juntei trabalhando desde os 22 anos. Cada tijolo daquela casa foi pago com meu suor, com madrugadas atendendo emergências dentárias, com finais de semana trabalhando. Quando casei com Rogério, a casa já estava completamente quitada. Eu nem mudei o nome na escritura porque, sinceramente, nem passou pela minha cabeça que isso seria importante um dia. Rogério trabalhava como gerente de vendas, ganhava bem, mas nunca contribuiu para a casa em si. Pagava algumas contas, fazia compras, mas a casa sempre foi minha. Isso vai ser importante depois. Voltando para aquela quinta-feira. Dia 15 de novembro. Proclamação da República. Feriado. Eu tinha chegado em casa mais cedo porque o consultório estava fechado. Entrei pela porta da cozinha, que dá para a garagem, e foi quando ouvi as vozes na sala. Lucinda, a gente precisa convencer o Rogério. Era a voz de Patrícia. A Márcia tem que vender essa casa. Com o dinheiro, a senhora pode fazer o tratamento particular, pagar os remédios caros, tudo. Minha sogra, que tinha 72 anos e há 6 meses tinha descoberto um problema sério no coração, suspirou. Mas filha, a casa é da Márcia. É da família, mãe. Patrícia bateu na mesa. Eu podia imaginar perfeitamente o gesto dramático dela. O Rogério é seu filho. Ele mora aqui há 12 anos. Isso faz da casa nossa também. E vamos ser sinceras, a Márcia não tem filhos. Não é do nosso sangue. Quando a senhora e eu precisamos, ela tem que ajudar. Fiquei ali, parada, segurando minha bolsa. 12 anos. 12 anos fazendo churrasco para essa família todo domingo. 12 anos pagando os dentes de todo mundo. 12 anos ouvindo piadinhas sobre como eu era workaholic e focada demais na carreira porque não tinha filhos. Rogério e eu tentamos, mas não veio. E tudo bem. Eu fiz as pazes com isso há muito tempo. E se ela não quiser vender? A voz de Dona Lucinda estava fraca. Então a gente faz ela entender que esse é o melhor presente que ela pode dar para a família. A senhora está doente, mãe. Precisa de cuidados. O Carlos e eu não temos como pagar tudo isso sozinhos. Carlos, o marido de Patrícia, meu cunhado, ele trabalhava no mesmo departamento que Rogério, mesmo cargo, mesmo salário. A diferença? Eles tinham 3 filhos e sempre viviam no vermelho. Eu nunca entendi como, porque Rogério e eu, sem filhos, vivíamos confortavelmente, mas não éramos ricos. Mas não era da minha conta. Atisser. Entrei na sala. Boa tarde, Patrícia. Dona Lucinda. O rosto de Patrícia ficou vermelho, mas só por 1 segundo. Ela era rápida, minha cunhada. Sempre foi. Márcia, não ouvi você chegar. Percebi. Coloquei minha bolsa no aparador. Vocês estavam conversando sobre vender minha casa. Dona Lucinda abriu a boca, mas Patrícia foi mais rápida. Márcia, senta aqui. Vamos conversar como família. Como família. Engraçado ela usar essa palavra justo agora. Sentei. Deixei elas falarem. Patrícia explicou toda a situação. O problema no coração de Dona Lucinda era sério. Ela precisava de um marca-passo novo, de remédios importados, de acompanhamento médico constante.
O SUS tinha fila de espera. O plano de saúde dela era básico e não cobria tudo. Quanto? Perguntei. O quê? Patrícia piscou. Quanto custa? O tratamento todo. 200 mil reais. Talvez 250. Eu assenti. E vocês acham que eu deveria vender minha casa, que vale 1.200.000, para pagar isso? Não é só a sua casa, Márcia. Patrícia se inclinou para a frente. É a casa do Rogério também. Vocês são casados há 12 anos. Isso é da família. Patrícia tem razão, filha. Dona Lucinda falou baixinho. Você é uma moça tão boa, tão inteligente. Sei que você vai fazer a coisa certa pela família. Família. Essa palavra de novo. Deixa eu entender. Respirei fundo. Vocês querem que eu venda a casa que comprei com meu dinheiro antes de casar e divida o valor com... Quem exatamente? Com a família. Patrícia estava ficando impaciente. Com seu marido, que mora aqui há 12 anos, com a mãe dele, que precisa de cuidados, com a gente, que é seu sangue por casamento. Eu não tenho filhos, então não importo tanto assim, certo? As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. O silêncio foi pesado. Patrícia olhou para Dona Lucinda. Minha sogra olhou para as mãos. Foi quando Patrícia disse: Márcia, vou ser honesta com você porque eu te respeito. Ela não me respeitava. Eu sabia. Todo mundo sabia. Você não tem filhos. Não é do nosso sangue. Você é uma pessoa boa, trabalha muito, mas... Quando você olha para o futuro, o que você vê? Você vai morrer sozinha, Márcia. Essa casa enorme, vazia... Não faz sentido. O melhor presente que você pode dar para esta família, para pessoas que vão ter futuro, que têm sangue, é desaparecer um pouco, vender isso aqui, ajudar quem realmente importa e talvez até recomeçar em algum lugar menor, mais adequado para sua situação. Minha situação. 48 anos, sem filhos, dentista bem-sucedida, dona da própria casa. Essa era a minha situação. Olhei para Dona Lucinda. A senhora concorda com isso? Minha sogra suspirou. Márcia, você é uma boa menina. Mas a Patrícia tem um ponto. Família cuida da família. E sangue é sangue. Eu assenti. Só isso. Assenti. Então, Patrícia se animou. Você vai conversar com o Rogério? Vocês podem começar a ver isso com um corretor essa semana mesmo. Natal está chegando. É boa época para vender casa. Vou pensar. Me levantei. Com licença. Subi para o quarto. Sentei na cama. Liguei para meu irmão Daniel, que é advogado em São Paulo. Expliquei tudo. Cada palavra. Márcia. Ele falou devagar. Você sabe que a casa é completamente sua, né? Você comprou antes do casamento. Está no seu nome. Não entrou em regime de comunhão parcial de bens porque foi adquirida antes. É seu patrimônio particular. Oisai. Então por que você está pensando? Não estou pensando em vender, Daniel. Estou pensando em como sair dessa situação mantendo minha dignidade. Ah, ele entendeu na hora. Você quer que eles entendam a lição sozinhos. Quero que eles entendam exatamente o que pediram. Passamos 2 horas ao telefone. Daniel me explicou cada detalhe legal, cada direito meu, cada proteção que eu tinha. Quando desliguei, eu tinha um plano. Rogério chegou às 7 da noite. Jantamos em silêncio. Ele tentou algumas conversas, mas eu estava quieta, pensativa. Às 9, quando estávamos assistindo televisão, ele finalmente perguntou. Minha mãe ligou. Disse que você e a Patrícia conversaram hoje. Conversamos. E o que, Rogério? Você vai considerar vender a casa? Márcia, é minha mãe. Ela está doente. Olhei para ele. 12 anos. 12 anos deitada ao lado desse homem. E você concorda com elas? Que eu deveria vender minha casa? É nossa casa. Não é. É minha casa. Eu comprei em 2011. Você sabe disso. Mas a gente mora aqui juntos há 12 anos. E isso muda a escritura? Muda o fato de que foi meu dinheiro, meu trabalho, minha conquista? Rogério passou a mão no rosto. Você está sendo egoísta, Márcia. É minha mãe. Egoísta. Deixei a palavra ecoar. Interessante. Nos 12 anos que cuidei dos dentes da sua família de graça, fui egoísta? Nos 10 natais que eu organizei e paguei sozinha, fui egoísta?
Nas centenas de domingos que eu fiz churrasco para todo mundo, fui egoísta? Isso é diferente. Como? Porque agora tem uma pessoa doente precisando de ajuda. E vocês querem que eu resolva, sozinha, vendendo meu patrimônio, enquanto você, seu irmão, sua irmã, não colocam um centavo. A gente não tem uma casa de mais de 1 milhão, Márcia. Porque não trabalharam para isso. Eu trabalhei. Rogério se levantou. Você sabe o que a Patrícia disse? Que você ia reagir assim porque não é realmente da família. Que quem não tem filhos não entende sacrifício. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. Ele foi dormir no quarto de hóspedes. Eu fiquei na sala até meia-noite, olhando para aquela casa que construí tijolo por tijolo, e tomei minha decisão. Na sexta-feira, dia 16 de novembro, às 8 da manhã, liguei para 3 corretores de imóveis. Marquei visita com todos para a tarde. Às 9, fui ao meu consultório. Atendi meus pacientes normalmente. Às 11h15, entre um paciente e outro, liguei para Daniel. Quero vender a casa. Tem certeza? Absoluta. Me passa o contato daquele corretor que você conhece, o discreto. Às 2 da tarde, o primeiro corretor chegou. Alto, magro, de terno azul marinho. Eu mostrei cada cômodo, expliquei cada detalhe. Ele anotou tudo, tirou fotos, fez medições. Quanto tempo para vender? Perguntei. Uma casa dessas nessa localização? 3 semanas. Talvez 1 mês se você quiser o preço cheio. Quero o preço cheio. Mas quero em 3 semanas. Posso tentar. O segundo corretor chegou às 3. Mesma apresentação, mesmas perguntas. Ele era mais otimista. 2 semanas, fácil. Tenho 3 clientes procurando no Batel. O terceiro corretor, Marcos, chegou às 4h20. Foi o que Daniel recomendou. Ele não era apenas corretor, era investidor. Conhecia o mercado como ninguém. Dona Márcia. Ele olhou para a casa com aquele olhar de quem sabe calcular valor. Posso perguntar por que a pressa? Assunto pessoal. Entendo. Olha, eu tenho um cliente que vai adorar essa casa. Empresário, está procurando algo assim há 6 meses. Posso ligar para ele agora mesmo, trazer ele aqui segunda-feira? Pode. E o senhor Rogério? Ele sabe da venda? A casa está no meu nome, só no meu nome. Patrimônio particular, adquirido antes do casamento. Está tudo documentado. Marcos sorriu. Então vamos fazer negócio. Naquele fim de semana fiz 3 coisas. Primeiro, fui ao banco e abri uma conta corrente nova, só minha, em outra instituição. Segundo, liguei para uma empresa de mudanças e agendei para 3 semanas depois. Terceiro, comecei a separar minhas coisas das de Rogério. Na segunda-feira, dia 19, o cliente de Marcos veio ver a casa. Eu tinha dado uma desculpa para Rogério, disse que ia ficar no consultório até mais tarde. Ele nem questionou. Estava distante desde nossa briga. O cliente era um médico, Dr. Fernando, uns 50 e poucos anos. Viúvo há 3 anos, procurando recomeçar. Ele adorou a casa na hora. É exatamente o que procuro. Quanto? 1.200.000. Aceito. Posso pagar à vista, metade agora, metade na escritura. Marcos olhou para mim. Eu assenti. Então está fechado. Nos próximos 10 dias, foi uma correria. Documentação, assinaturas, papelada sem fim. Eu fazia tudo nas minhas horas de almoço entre pacientes, em qualquer minuto livre. Rogério não desconfiou de nada porque eu sempre fui assim, sempre ocupada, sempre resolvendo coisas. No dia 25 de novembro, um sábado, Patrícia e Carlos vieram almoçar. Dona Lucinda também. Era tradição de família, almoço de sábado. Geralmente eu fazia uma feijoada, todo mundo adorava. Daquele dia, eu fiz sanduíches. Sanduíches? Patrícia franziu o nariz. Cadê a feijoada? Não tive tempo de fazer. Durante o almoço, Patrícia voltou ao assunto. Claro que voltou. Então, Márcia, já conversou com o Rogério sobre a casa? Conversai. E? Estou resolvendo. Os olhos dela brilharam. Sério? Você vai vender? Vou fazer o que é certo. Depois do almoço, quando todos foram embora, Rogério me pegou no corredor. Você realmente vai vender? Vou fazer mudanças, Rogério. Grandes mudanças. Para ajudar minha mãe?
Não respondi. Só fui para o quarto e continuei separando minhas coisas. Ele ficou ali, parado, sem entender. No dia 29 de novembro, uma quinta-feira, foi a assinatura da escritura. Eu faltei no consultório pela primeira vez em 3 anos. Dr. Fernando, Marcos, eu e os advogados. R$600 mil depositados na minha conta na hora. O restante seria no dia da entrega das chaves, 15 de dezembro. 16 dias para esvaziar uma vida inteira de uma casa. Cheguei em casa às 3 da tarde. Rogério estava trabalhando, voltaria às 6. Comecei a empacotar livros, roupas, documentos, fotos. Deixei tudo que era dele, tudo que era da família. As lembranças deles, os presentes que me deram, as fotos com eles. Peguei apenas o que era meu. À noite, durante o jantar, entreguei para Rogério 3 papéis. O que é isso? O primeiro é a escritura da casa. Como você pode ver, está registrado que a casa foi compra em 2011, antes do nosso casamento, apenas no meu nome. Patrimônio particular. Ele ficou pálido lendo. O segundo é o comprovante de venda. A casa foi vendida dia 29 de novembro. Valor: R$1.200.000. Você vendeu? Sem me contar? Não precisava do seu consentimento. É minha casa. Mas a gente mora aqui. Morava. O terceiro papel é o contrato de aluguel de um apartamento em seu nome. 2 quartos, bairro Alto. R$600 por mês. Já paguei os 3 primeiros meses. Você tem onde morar. Rogério olhou para mim como se me visse pela primeira vez. E você? Você vai morar onde? Isso não é mais da sua conta. Márcia, espera. Espera. Eu sei que fui um idiota, mas a gente pode conversar sobre isso. Conversar? Como conversamos sobre vender minha casa? Como conversamos sobre eu desaparecer porque não sou do sangue da família? Você ouviu aquilo? Ouvi tudo. Ele sentou pesadamente. Márcia, Rogério, nos próximos 15 dias, a empresa de mudanças vai vir buscar suas coisas. Já separei tudo. Você vai para o apartamento. A casa será entregue dia 15. E o dinheiro? Da venda? O que tem o dinheiro? A gente não vai dividir? Para ajudar minha mãe? Eu ri. Pela primeira vez em semanas eu ri. Dividir? O dinheiro da minha casa que eu comprei com meu trabalho, que é patrimônio pessoal? Rogério, você entende o que é patrimônio particular? Mas a gente é casado. E continuaremos sendo até eu decidir o contrário. Mas o dinheiro é meu. Todo ele. Você é louca. Isso é egoísmo. É direito. É lei. É justiça. Ele tentou argumentar. Mas eu subi para o quarto. Tranquei a porta. Ouvi ele batendo, gritando, chorando do outro lado. Não abri. No dia seguinte, sexta-feira, 1º de dezembro, as coisas ficaram interessantes. Patrícia apareceu no meu consultório às 10 da manhã. Entrou direto no meu gabinete, sem hora marcada. Você vendeu a casa? Ela estava vermelha, suada, alterada. Vende. Sem avisar ninguém? Como você pode? Como? Chamando um corretor. Assinando papéis. Transferindo dinheiro. Foi bem simples, na verdade. Você é uma víbora. Uma pessoa horrível. Porque defendi meu patrimônio? Porque abandonou a família? Patrícia, senta aí. Apontei para a cadeira. Deixa eu te explicar uma coisa. Aquela casa foi comprada em 2011 com dinheiro que eu ganhei fazendo exatamente o que estou fazendo agora. Tratando dentes. Trabalhando finais de semana. Madrugadas de emergência. Eu tinha 26 anos e sonhava com uma casa minha. Juntei cada centavo por 4 anos. Quando comprei ela, em 2011, foi o dia mais feliz da minha vida. Era minha. Meu nome, meu suor, minha conquista. Mas você casou. Casei. Em 2014. E em nenhum momento passou pela minha cabeça que minha casa deixaria de ser minha só porque casei. Rogério nunca pagou IPTU, nunca pagou condomínio, nunca fez uma reforma. Ele morou lá, sim, mas morar não é ser dono. Vocês são casados. E? Isso significa que tudo que é meu vira automaticamente nosso? Não. Não é assim que funciona.
Bens adquiridos antes do casamento são patrimônio particular. Qualquer advogado de família explica isso. Patrícia respirava pesado. E o dinheiro? Vai ficar com tudo? Vu, você é uma pessoa terrível. Espero que você fique sozinha para sempre. Que você morra sozinha nesse seu egoísmo. Patrícia, me levantei. Você chegou aqui e me pediu para vender minha casa. Sua exata palavra foi que o melhor presente que eu podia dar era desaparecer. Então foi isso que fiz. Vendi a casa. E vou desaparecer. Exatamente como você pediu. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso. Você queria que eu desaparecesse, que eu abrisse mão do que era meu, que eu me sacrificasse porque, nas suas palavras, não sou do sangue da família. Então eu te dei o que você pediu. Ela ficou ali, tremendo de raiva. Você vai se arrepender. Talvez. Mas será meu arrependimento, na minha casa nova, comprada com meu dinheiro. Patrícia saiu batendo a porta. 15 minutos depois, meu celular tocou. Era a Dona Lucinda. Márcia, filha, por favor, vamos conversar. Não há nada para conversar, Dona Lucinda. Eu estou doente e eu sinto muito por isso. De verdade. Mas não é minha responsabilidade resolver. Você é tão fria. Eu nunca imaginei que você fosse assim. A senhora disse que sangue é sangue, que eu não era realmente da família porque não tenho filhos. A senhora disse isso na minha cara, na minha sala, na minha casa. Então eu apenas concordei com a senhora. Eu não quis dizer que... E está tudo bem. Agora a senhora sabe exatamente onde estamos. Eu desejo melhoras no seu tratamento. De coração. Mas não vou vender minha vida para financiar a de vocês. Desliguei. Os próximos dias foram libertadores. Sim, essa é a palavra. Eu acordava e sentia como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Rogério tentava conversar, mas eu estava firme. Ele dormia no quarto de hóspedes e começou a fazer as próprias refeições. No dia 5 de dezembro, liguei para a clínica onde Dona Lucinda fazia tratamento. Paguei uma consulta com o cardiologista, só uma, e mandei uma carta para ela. Dona Lucinda, a senhora tem direito a tratamento pelo SUS. Pode demorar, mas é possível. Também há organizações que ajudam pacientes cardíacos. Segue uma lista. Espero que a senhora fique bem. Não era cruel, era honesto. Eu não ia abandonar uma pessoa doente completamente. Mas também não ia sacrificar tudo por uma família que nunca me viu como parte dela. No dia 10 de dezembro, a mudança aconteceu. 2 vans vieram buscar as coisas de Rogério. Ele estava no trabalho. Eu coordenei tudo. Roupas, sapatos, livros, documentos, tudo para o apartamento no bairro Alto. Minhas coisas? Já tinha mudado aos poucos para meu novo apartamento. Menor, 2 quartos, mas em frente a um parque. Meu. Completamente meu. No dia 12, 3 dias antes da entrega, peguei tudo que tinha comprado para o Natal. Árvore, enfeites, presentes que já tinha comprado para todos. Coloquei tudo em caixas. Deixei na sala com um cartão. Para a família de verdade. Infelizmente, vocês deixaram claro que eu não sou parte dela. Que vocês tenham um Natal abençoado. Liguei para o seguro de saúde. Dona Lucinda estava no meu plano empresarial como dependente. Cancelei. Ela voltaria para o plano dela, o básico. Pode parecer cruel? Talvez. Mas era a verdade. Eu estava pagando por algo que, segundo eles mesmos, não era minha responsabilidade. Afinal, eu não era da família. No dia 15 de dezembro, uma sexta-feira, às 9 da manhã, encontrei Dr. Fernando na casa. Ele trouxe o restante do dinheiro, R$600 mil depositados na minha conta. Entreguei as chaves. A casa está vazia? Ele perguntou. Completamente. Bem, tem algumas caixas na sala. Decoração de Natal. O senhor pode ficar com elas ou doar, como preferir. Obrigado, Dona Márcia. Saí daquela casa pela última vez. Não olhei para trás. Não chorei. Senti apenas paz. Rogério me ligou às 11. Você realmente fez isso. Vendeu tudo. Pegou todo o dinheiro. Fiz. E eu? E a minha família? Vocês têm um ao outro. Sangue é sangue, lembra? Márcia. Eu quero o divórcio. Tudo bem. Meu advogado vai entrar em contato.
Você não vai sentir falta? Da família? Da casa? De mim? Pensei na resposta. Honestamente. Rogério, eu passei 12 anos tentando ser parte de uma família que nunca me quis de verdade. 12 anos me desdobrando, pagando, cuidando, sendo útil. E mesmo assim, no primeiro momento que precisaram de algo grande, a primeira coisa que sugeriram foi que eu desaparecesse. Não, eu não vou sentir falta. Ele ficou em silêncio. Depois, desligou. Natal chegou. Passei sozinha no meu apartamento novo, mas não estava solitária. Estava em paz. Fiz uma ceia simples, assisti filmes, conversei com Daniel por vídeo. No dia 28, 4 dias depois do Natal, meu celular tocou, número desconhecido. Alô? Márcia? Era Carlos, marido de Patrícia. Eu queria pedir desculpas. Por quê? Por tudo. Pela Patrícia, pelas coisas que foram ditas. A gente não tinha direito. Não tinha. A casa. Dr. Fernando nos deixou pegar as caixas de Natal. Tinha um cartão seu. E a gente leu. A Patrícia chorou a noite toda. Minha mãe também. Sinto muito por elas. Márcia, a gente errou. A gente errou feio. Você sempre foi boa pra gente e a gente te tratou como se você não importasse. Trataram. Você acha que um dia pode perdoar a gente? Pensei sobre isso. Perdão. Era uma palavra grande. Carlos, eu não guardo rancor. Sinceramente. Mas perdoar não significa voltar atrás. Não significa fingir que não aconteceu. Vocês me mostraram quem são, e eu acreditei. Agora a gente segue caminhos separados. Entendo. Você está bem? Onde está morando? Estou bem. Muito bem, na verdade. E onde estou morando não importa mais. Não faz parte da vida de vocês. Depois daquela ligação, bloqueei todos os números deles. Não por raiva, mas por necessidade. Precisava seguir em frente. Janeiro chegou. Meu consultório voltou depois das férias. Mesmos pacientes, mesma rotina, mas eu estava diferente. Mais leve, mais presente, mais eu mesma. No dia 15 de janeiro, 2 meses depois de tudo começar, Rogério assinou os papéis do divórcio. Foi rápido porque não tinha nada para dividir. Não tínhamos filhos, não tínhamos bens conjuntos. Apenas 12 anos que viraram memória. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo. Poderia ter feito diferente? Claro. Poderia ter explicado melhor, poderia ter dado uma chance, poderia ter sido mais gentil. Mas a verdade é que eles não pediram gentileza. Pediram para eu desaparecer. E foi exatamente isso que fiz. Desapareci da vida deles, levando comigo o que sempre foi meu. Minha casa, meu dinheiro, minha dignidade. As pessoas perguntam se eu me sinto sozinha. Não. Eu me sinto livre. Livre para ser quem sempre fui sem me desculpar por não ter filhos, por trabalhar muito, por ter conquistado algo que é meu. Livre para construir uma vida que não depende de ser aceita por gente que nunca me viu de verdade. E se eu pudesse voltar no tempo, mudaria algo? Só uma coisa. Teria saído mais cedo. Teria entendido mais cedo que família não é quem compartilha sangue, mas quem realmente te valoriza. O resto? O resto eu faria exatamente igual. Porque às vezes, o melhor presente que você pode dar para si mesma é simplesmente desaparecer de lugares onde nunca foi bem-vinda e reconstruir, no silêncio, a vida que sempre mereceu ter.